Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rodolfo falando. Pessoal, hoje, essa semana, nós vamos continuar aí então com as aulas de roteamento, tá? Que a gente começou na semana passada. Então hoje eu vou trabalhar com vocês a configuração restante do roteador, que ficou voltando, e a configuração das rotas estáticas, tá bom? Uma aula bem tranquila, um assunto fácil, tá? Um assunto bem interessante. E a gente já vai começar. Hoje é, hoje é 4 de maio, gente. 4 de maio, tá? Hoje é o Dia Internacional de Star Wars, pessoal. Olha lá que legal. Hoje é o Dia Internacional de Star Wars. For, May 4, né? May the Force be with you. Que a força esteja com você. O pessoal conhece, sabe que eu gosto bastante da Star Wars. Ah lá, até coloquei um wallpaper aqui no meu notebook, né, para homenagear os filmes. Pessoal, tem gente que acha que é os filmes que eu mais gosto, né? Na verdade, eu sinceramente acho Senhor dos Anéis melhor e melhor ainda De Volta para o Futuro, tá? Então Star Wars aí estaria em terceiro para mim em termos de franquia, tá? Mas é muito legal, gente. Pessoal, moçada mais nova aí que nunca assistiu Star Wars, aproveita o dia de hoje, o Dia Internacional de Star Wars. Vai lá, faz uma maratona, aproveita, tá? Nerd que trabalha com informática que nunca viu Star Wars, né? Tem que correr aí para não ficar no prejuízo, tá? Aqui, ó, olha que legal. Eu tava dando uma pesquisada, que são os filmes da saga principal do Star Wars, né? São 9 filmes, 3 trilogias, né? O primeiro filme foi lançado lá em 77 e o último filme foi lançado em 2019. Né? O pessoal às vezes se embaralha aqui com a cronologia, né? Mas basicamente foi o seguinte: primeiro foi lançado a história do meio. Primeiro os 3 filmes e a história do meio. Depois, os outros 3 filmes, os próximos 3 filmes, é a história do início, né, que a gente chama prequel, tá? E os 3 últimos filmes que saíram é a história do fim, né? Então é uma saga de 9 filmes. Aí o pessoal se confunde, como é que eu assisto a ordem dos filmes, né? Eu recomendo vocês assistirem pela ordem de lançamento mesmo, tá? Então pegar o primeiro filme, que é Uma Nova Esperança, lá em 77, assiste ele primeiro, depois assiste o Império Contra-Ataca, de 80, depois o Retorno de Jedi, de 83, né? E aí você vai seguindo aqui a ordem dos filmes que foi lançado. Além desses daqui, esses aqui são os 9 principais. Além desses 9 principais, tem mais 2, que é o Rogue One e o Solo, no filme. São 2 filmes derivados, né? O Solo, se eu posso sugerir para vocês até ignorar ele, tá? Filme ruinzinho. Agora o Rogue One é um dos melhores filmes de Star Wars. Ele não tá aqui, né? Mas ele é um dos melhores filmes, vale muito a pena assistir. Mas para quem nunca assistiu, pessoal, comece a assistir lá pelo primeiro, tá? Acho que vocês vão gostar. Vale a pena. Parece, eu dei uma pesquisada, parece que saiu da Netflix. Uma pena, né? Parece que agora encerrou o contrato com a Netflix, agora parece que está na Amazon, tá? Então tá lá disponível na Amazon Prime. Para quem tiver assinatura, vale a pena. Quem não tiver, dá seus pulos aí. Pessoal, moçada sabe melhor do que ninguém como é que faz para assistir as coisas, tá? E assiste lá. Aproveita hoje, assiste Uma Nova Esperança lá. Vamos conhecer Star Wars, hein? Depois no final do vídeo eu vou mostrar uma coisa legal para vocês aqui. Bom, pessoal, então vamos começar o assunto, tá? Vamos falar aqui do continuação do nosso cenário que nós começamos na última aula, tá bom? Configurar
os roteadores aqui para interligar essas duas redes. É que, pessoal, antes disso, tá? Pelo amor de Deus, vou deixar bem claro. Eu já falei nos primeiros vídeos, tá? Mandei e-mail avisando, mas é importante deixar isso claro, tá? O que nós estamos fazendo aqui não são aulas, tá bom? O calendário acadêmico do Instituto está suspenso. Então, isso daqui não é aula. Isso daqui é só uma forma de vocês não ficarem com o conteúdo defasado, tá? Então, esses conteúdos que eu passo para vocês semanalmente, eles não são obrigatórios vocês participarem, não vale nota os exercícios, não conta presença, não conta falta, não é nada disso, tá? Eu estou passando esse conteúdo para vocês simplesmente para que vocês não fiquem com o conteúdo defasado, tá? Não fiquem com o aprendizado defasado durante todo esse período, tá? E também é uma forma de nós mantermos o contato, tá? De vocês ficarem em contato, tirarem dúvidas, tá? Da gente continuar estreito aí para a gente poder voltar com tudo no futuro. No entanto, esses conteúdos eles não são obrigatórios, tá? Pelo amor de Deus, não vamos confundir isso daqui com as aulas, tá bom? Vocês devem ter percebido que tem alguns professores que não estão fazendo isso, porque eles estão engajados em outras atividades, tá bom? Mas eu escolhi fazer isso, tá? Como uma forma de deixar mais uma opção aí para vocês poderem estudar durante esse período, tá bom? Então é esses os objetivos desses vídeos, desses conteúdos que eu estou passando para vocês. Bom, pessoal, então aqui, vamos retomar aqui o cenário. Aqui a gente tem uma rede, tá? Essa redinha, onde nós colocamos aqui um desktop, colocamos um tablet interligado a um access point, né? Eles estão interligados aqui um switch e o roteador aqui está interligado na rede também, né? E aqui desse outro lado nós temos uma outra rede com dois desktops, um switch e um roteador, né? E então aqui temos vamos escrever isso daqui, tá? Aqui desse lado nós temos a rede 1. Tá faltando a gente colocar um endereço IP para essa rede, tá? Vamos colocar aqui um endereço IP para ela. Então 92.168.10.0/24, tá? Vamos deixar aqui esse IP aqui para essa rede. E essa daqui, a rede 2, vamos colocar um IP aqui para ela também, então 92.168.20.0/24, tá? Opa, acho que eu saí fora da hora. Então, rede 2, 192.168.20.0/24. Ticar aqui. Beleza, tá? Então, só para a gente ter uma legendinha aqui. Então, a rede 1 é a rede 2. E aqui, essa rede, a gente já tinha colocado um IP para ela na semana passada, né? Que é 199.000/24. E vamos só escrever aqui, vamos colocar aqui rede 3, tá? Rede 3, só para a gente dar uma identificação aqui para ela, tá? Mas é isso. Bom, o que nós fizemos então na última aula? Nós tínhamos esses roteadores, nós configuramos aqui um link serial entre esses roteadores, tá? Um link serial, então nós adicionamos as interfaces. Nós vimos que o link serial ele tem um clock, né? Então uma interface a gente vai chamar de DCE, Data Communication Equipment, e a outra nós vamos chamar de DTE, Data Terminal Equipment, né? E nós vimos que na DCE eu tenho que configurar o clock dela, né? Então até que tem um reloginho aqui, tá? Então nós configuramos esse clock e também nós configuramos aqui esses endereços IPs aqui para essas interfaces, né? Então nessa interface nós colocamos o IP
199.001 e aqui nós configuramos o IP 199.002, tá? Então nós configuramos os IPs, ativamos as interfaces, por isso elas estão verdinhas, né? E aí a gente fez um teste de comunicação. Vamos fazer um teste aqui novamente. Eu vou pegar aqui o pacotinho. Equipamento de origem, equipamento de destino, sucesso. Tá? Então está tendo comunicação aqui entre os dois equipamentos. Agora, obviamente, o que não existe comunicação ainda é entre as redes, né? Então, entre as redes. Nem é possível que na hora que eu coloco aquele pacote máquina de origem, máquina de destino, ele nem vai dar certo porque essas máquinas nem têm endereço IP, tá? A gente precisaria estar associando o endereço IP ainda para essas máquinas, terminar a configuração dos nossos roteadores, tá? Então só assim essas duas extremidades vão poder conversar entre si, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos continuar aqui com a configuração, tá bom? Então, primeiramente, vamos colocar IP nesses equipamentos, tá bom? Vamos configurar eles aqui. Então, aqui a gente tem o endereço da rede, né, o 92.168.10.0. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, nesse computador, venho aqui na minha desktop, IP configuration, vou vir aqui no IP address e vou colocar um IP dessa rede para ele. Então 10.2, o IP a submáscara, né? Máscara de subrede, tá? O 1 a gente vai reservar para colocar no roteador, tá bom? Então já vamos começar pelo 2 aqui, vamos deixar o 1 pro roteador. Então coloquei o IP para cá, vou fazer a mesma coisa pro tablet. Então vou clicar aqui no tablet, né? Desktop do tablet, IP configuration, ele vai estar como DHCP, vamos colocar como estático. A gente poderia configurar um servidor DHCP nessa rede? Poderia, tá? Mas só para questão de simplificação a gente não vai configurar, vamos focar no roteamento, tá? Então 92.168.10.3, então esses dois aqui são os dois hosts finais aqui da minha rede, tá bom? Agora a gente vai configurar aqui o endereço IP desses dois computadorzinhos aqui. Então aqui a rede é 192.168.20.0. Então vamos lá então. Vou clicar aqui no computador, desktop, IP configuration. Vamos colocar um IP para ele, 92.168.20.2 também. Tá? Máscara aqui. Só relembrando, por que ele configura-se a máscara desse jeito aqui por padrão? Por que a gente não precisa digitar? Porque essa é a máscara padrão para IPs de classe C. Tá bom? Esse aqui é um IP de classe C, então ele já configura a máscara padrão. Se eu quisesse, por acaso, alterar essa máscara, colocar uma outra máscara, por exemplo, essa, né? Ou uma máscara complexa, por exemplo, essa daqui, eu posso alterar, tá? Então, por padrão, ele escreve essa daqui. Então, 92.168.22. Vamos colocar aqui um IP para esse aqui também, 92.168.20.3, máscara padrão, beleza, tá? Bom, agora a gente vai testar aqui a comunicação entre esses carinhas, tá? Então, por exemplo, vamos lá, desse para esse. Então, sucesso, ó. Então, o computador consegue conversar com o tablet. Por quê? Porque eles estão dentro da mesma rede. Então, o pacotinho aqui, né, a gente poderia até no modo simulação, mas para ficar mais rápido, né, o pacotinho, o que ele fez aqui? Ele saiu do computador, foi para o switch, do switch ele mandou para o access point, do access point ele mandou para o tablet, tá? Bom, vamos testar aqui a comunicação entre esses dois computadores agora. Então, daqui para cá, sucesso, tá? Então, está tendo comunicação dentro da rede local, tá bom? Agora vamos lá, vamos testar a comunicação, por exemplo, ó, desse computador para esse computador aqui, tá? A gente vai perceber que vai ocorrer uma falha. Por quê? Tá? Porque ainda falta configurar o processo de roteamento
E nós vamos ter que voltar ainda na configuração desses equipamentos aqui também, tá bom? Bom, então vamos lá então, vamos por partes. Nós configuramos no roteador essa comunicação aqui, ó, esse enlace, essa rede, tá? Só que o roteador, ele é caracterizado por ter no mínimo duas interfaces de rede, tá bom? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o roteador 1, a gente configurou essa interface aqui, ó, essa interface. Falta nós configurarmos essa outra interface aqui dele, ó, que é a Fast Ethernet 0/0 ou a FA 0/0, tá? É o mesmo, são nomes diferentes para fazer referência à mesma interface. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que configurar essa interface atribuindo um endereço IP nela dessa rede aqui, ó, dessa rede, que é a rede 192.168.10.0, tá bom? Então vamos lá então, vamos configurar, colocar um IP, né, nessa interface de rede aqui, para ela poder ter comunicação com essa rede aqui. Porque se eu, só para deixar isso bem claro, tá? Se eu pegar, por exemplo, esse computador e tentar mandar um pacote para esse roteador aqui, ó, a gente vai ver que não é possível, porque esse roteador, nesse momento, apesar de fisicamente ele estar ligado aqui nessa rede, ele não pertence à rede 192.168.10.0. Por quê? Porque ele não tem ainda um IP aqui, tá? Então a gente vai colocar um IP. Então vamos lá então. Vou clicar aqui no roteador, abinha CLI, né, para a gente poder administrar. Estou aqui no modo de usuário simples, vou digitar Enable, tá, para a gente entrar no modo ativo. Tá? E aqui no modo ativo, a gente vai executar o comando só para a gente ver, né, o show IP interface brief. Tá? Show IP interface brief. Então aqui está a interface serial da rede entre os roteadores, a interface já está com IP atribuído aqui a ela, né? A interface está ativada. E agora nós temos essa outra interface aqui, ó. Nós tínhamos duas, né? Mas nós estamos utilizando só uma aqui. A Fast Ethernet 0/0, que vai receber o IP dessa primeira rede. Então vamos lá então. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou acessar o modo de configuração. Então configure terminal. E agora eu vou entrar no modo de configuração da interface Fast Ethernet 0/0. Então como é que eu faço isso? Interface Fast Ethernet 0/0. Tá? Pronto. Entrei no modo de configuração da interface. Tá? Agora eu vou atribuir um IP para ela. Tá? Então, como é que eu atribuo um IP? IP address, o IP que eu quero atribuir. Então, por exemplo, 92.168.10.1. Então, lembra que eu comentei que a gente ia reservar esse IP para o roteador? Então, tá aí, né? E a máscara, né? 255.255.0. Tá? Então, pronto, atribuí um IP para a interface. Agora eu vou ativar essa interface, porque ela está desabilitada. Então, como é que eu ativo a interface? No shutdown, né? E aí ela vai ligar, tá? É bem simples, né, gente? E o comando clock? Preciso executar o comando clock aqui? Não, não devo executar, porque o clock ele só é para links seriais, tá? Isso aqui é um link serial. Aqui é um link Ethernet. Ethernet, tá? Link Ethernet eu não tenho que configurar clock, não, tá? Então, percebam que a luzinha aqui já ficou verde, ó. Olha que legal, tá? Então, nesse momento ela tá com o IP atribuído, tá? E ela tá ativa. Então, vamos colocar só uma legendinha aqui, tá? Vamos vir aqui colocar uma legendinha. 199
99 não, 92.68.10.1/24, tá? Só para a gente ter uma legendinha aqui, para a gente saber o IP do equipamento, tá bom? Beleza. Agora vamos testar a comunicação, ó, por exemplo, desse computador com o roteador. Vamos verificar se está certo. Então, do computador para o roteador. Sucesso. Do tablet para o computador. Vamos lá. Então, do tablet para o roteador. Sucesso também, tá? Então, esses equipamentos, eles estão em comunicação agora com o roteador. Legal, tá? Agora, vamos configurar esse outro roteador aqui, tá? Seguindo a mesma ideia desse daqui. Então, agora nós vamos configurar a interface Fast Ethernet 0/0 do roteador 2, tá? Então vamos colocar a legendinha aqui antes, dessa vez. Vamos colocar aqui, então nós vamos colocar aqui o IP 92.168.20.1/24. Então vamos colocar aqui a legendinha aqui próxima, isso. Vou colocar, aqui em cima fica melhor, talvez. Vou deixar aqui embaixo mesmo, tá? Então, só a legendinha. Isso aqui não representa nada para mim, né? Só uma legenda. Então tá, beleza. Então vamos lá. Vou clicar aqui no roteador. Vou vir aqui em CLI. Modo ativo. Tá? Então, só para a gente verificar, né? Show IP Interface Brief. Tá? Olha lá. O link, a interface serial está com o IP atribuído, né? Mas a interface Fast Ethernet 0/0 ainda está sem o IP. Então vamos lá então. Configure terminal. Vou acessar a interface, né? Fast Ethernet 0/0. Vou atribuir o IP para ela. 192.168.20.1 255.255.255.0. Atribuir o IP. E agora eu vou ativar a interface, fazendo no shutdown. No shutdown. Beleza. Olha lá, ó. A interface ficou verdinha. Aqui está laranjinha ainda, porque está tendo negociação, né, entre a interface do roteador e a interface do switch, para estabelecer o modo duplex, a velocidade. Né? Logo, logo, a interface aqui do switch vai ficar verdinha também, tá? E aí a gente testa a comunicação entre os computadores e o roteador. Vamos aguardar. Pronto. Né? Vamos lá. Então, deixa eu deletar aqui para ele excluir os últimos pacotes. Computador de origem, computador de destino, sucesso. Computador de origem, computador de destino, sucesso também, tá bom? Então, será que agora eu posso ter comunicação entre o computador de uma rede e o computador de outra rede? Vamos testar agora. Bom, vamos lá. Vou pegar o tablet, por exemplo. Computador de origem, computador de destino. Ainda não temos comunicação. Por quê? Porque faltam duas coisas aqui. Duas coisas. Primeiro, os computadores, quando eles fazem parte da mesma rede, eles só precisam de um endereço IP e da máscara de subrede configurados. Quando um computador ele necessita de comunicação com uma rede externa, tá? Ele precisa de um outro parâmetro de configuração chamado gateway, tá? Ele precisa ter o gateway padrão configurado, tá? O gateway padrão configurado, tá bom? Então, isso daqui é para ter comunicação,
Então vamos escrever aqui então, comunicação com uma rede externa, tá bom? Se um computador não tiver o gateway padrão configurado, eu não tenho comunicação com uma rede externa, tá bom? Pessoal, é o seguinte, tá? Você está na sua casa, por exemplo, mexendo no seu celular. E você está na internet, acessando alguma coisa da internet. Será que existe um gateway padrão configurado no seu celular? Sim, existe. Por quê? Porque o que você chama de internet, ele é uma rede externa, tá bom? Então é uma rede externa à rede da sua casa. Então, para que o seu equipamento esteja conversando com uma rede externa, um equipamento de uma rede externa, é porque ele tem um gateway padrão configurado nele, tá bom? Pessoal, o que é gateway? O que é gateway? Gateway, a tradução literal de gateway seria portão ou portal, tá bom? Então, imagine o seguinte, ó, essa rede aqui, essa rede é como se ela fosse uma cidade, tá bom? É como se ela fosse uma cidade. E imaginem que essa cidade ela seja cercada por uma muralha, como se fosse uma cidade medieval, tá? Então existe uma muralha ao redor dessa cidade. Para que você, como um morador dessa cidade, possa sair dela e ir para uma outra cidade, por exemplo, visitar um parente, um amigo, fazer compra, você precisa passar pelo portão desta cidade, né? Então, imagina a cidade toda murada e aí tem uma área dessa cidade, ali uma área do portão que é desculpa, uma área do muro que é um portão, né? Que é um portal ali que te permite sair da cidade murada, tá? Então, é mais ou menos essa ideia aqui, tá? Então, se a gente olhar essa rede aqui, ó, se a gente olhar essa rede aqui, né, quem que é, pessoal, o portão de saída e, consequentemente, de entrada desta rede, ou, entre aspas, dessa cidade? O que que faz, qual equipamento aqui está conectado ao mundo exterior, né? Bom, eu acredito que vocês devem ter respondido aí que é o roteador, né? E vocês estão certos, tá? Então, olha só, do ponto de vista dessa rede aqui, ó, dessa rede aqui, quem é o portão, o portal de saída dela para o ambiente externo é o roteador, é o roteador. Então, o roteador aqui, esse equipamento, é o gateway desta rede aqui, certo? Ele é o gateway desta rede. E dessa outra rede aqui, ó, né? Bom, fica fácil, né? Se aqui é esse roteador, aqui vai ser esse roteador aqui, o roteador 2, né? Então, sempre que um equipamento ele quer mandar alguma coisa para uma rede externa, ele precisa encaminhar para o gateway. Então, por exemplo, se esse computador aqui ele quer comunicação com esse tablet, para quem que ele tem que mandar o pacote? Ele tem que mandar para o gateway, tá? Se esse computador ele quer comunicação com esse computador aqui, ele tem que mandar para o gateway. Tudo bem? Para o gateway, para esse roteador aqui, tá? E agora vem uma questão
prática. A ideia é simples, tá? Espero que vocês tenham entendido aí. A ideia é bem simples. Agora vem uma questão prática, tá? Como que eu faço, como eu identifico esse equipamento aqui nesse computador aqui? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui no computador, tá? E vou aqui na abinha IP Configuration, tá bom? Então, deixa eu jogar aqui mais para o lado. Então, aqui eu tenho o IP e tenho a máscara, né? O próximo parâmetro aqui de configuração é o Default Gateway, tá? Ou traduzindo, Gateway padrão. O Gateway, eu falei para vocês, a gente pode traduzir como portal, como portão, mas tecnicamente no dia a dia nós não traduzimos, tá? Então, no dia a dia, em português, nós utilizamos o termo gateway, tá bom? Um gateway padrão. Então, aqui eu preciso informar o endereço IP do meu gateway. O endereço IP do meu gateway, tá? O endereço IP desse roteador aqui. Mas aí surge uma dúvida. Quantos endereços IPs esse roteador possui? Então, nesse momento, ele possui 2 endereços, né? Então, as interfaces aqui estão ilustradas em verdinho, tá, né? Então, cada interface tem o seu endereço IP. Essa daqui, por exemplo, é a 192.168.10.1. E essa daqui é a 192.168.10.1. Aqui no gateway, qual IP que eu coloco? Eu coloco esse ou coloco esse aqui? Tá? Então, vamos lá então, vamos entender. Então, vamos voltar para a nossa analogia da cidade murada e vamos procurar entender. Então, imaginem que essa cidade tem aqui o muro, tá? E aqui, ó, nós temos, vamos dizer assim, 2 portões, 2 portas. Aqui é a porta de dentro, aqui é a porta de dentro, e essa daqui é a porta do lado de fora, do lado da rua. Pergunto para vocês, o morador da cidade, na hora que ele quer sair, ele vai sair primeiro pelo portão de dentro ou pelo portão de fora? Então vamos imaginar que a setinha do mouse é o morador. Então o morador está vindo, chega aqui na rua, vai passando, aí ele chega aqui. Pessoal, é óbvio que primeiro ele vai passar pela porta de dentro, não é isso? Ele vai passar por aqui, ó. Tá? E depois ele vem para cá. Mas primeiro ele vem por aqui, certo? Então, quem é o gateway padrão dessa rede? Qual que é o endereço IP do gateway dessa rede? É 192.168.10.1. Tá? Então, nós vamos colocar o endereço IP. Cadê aqui? Nós vamos colocar o endereço IP da interface que está dentro da rede aqui dele. Tá? Então, 192.168.10.1. Tá? 192.168.10.1. Se você, por acaso, colocar esse IP de fora aqui, provavelmente ele vai gerar até um erro. Vamos verificar aqui, ó, por exemplo, uma situação de erro, né? 199.001. Ele não gerou um erro aqui, tá? O Packet Tracer não vai gerar o erro. O Linux eventualmente geraria um erro. O Windows também, tá bom? Mas isso aqui tá errado, tá? Porque isso daqui é o portão de fora. É a interface que está conectada na outra rede. Então aqui é o 92.168.10.1. 10.1, tá? O IP de dentro, tá bom? Então, beleza.
configurei aqui esse computador. Desse computador. Então, agora esse computador ele sabe como faz para ir lá para fora. Vamos verificar o tablet agora. Então, vou trazer para cá. Tablet, IP Configuration, Default Gateway. Quem é o gateway do tablet? É o mesmo, né, gente? Opa, é o mesmo, né? 92.168.10.1. É o mesmo. Certo? É o mesmo. Existe alguma situação dentro de uma rede onde vai ter 2 gateways? Então, imagine que você tem 2 links com a internet dentro da sua rede. Tá? Aí você tem 2 gateways. Aí uma configuração possível dessa rede é você configurar alguns equipamentos para sair por um link, né? Então eles têm um gateway, e outros equipamentos para sair por outro link. Tá bom? Então isso é possível, embora existem outras configurações possíveis também. Ué, achei que eu tivesse escrito aqui. Não está deixando, pessoal? 92.168.10.1. Estranho ter perdido aqui, mas beleza. Agora foi, né? 92.168.10.1. Beleza. Agora nós vamos configurar aqui desse lado. Então, primeiro esse computador aqui. Nós vamos aqui. Tá? IP Configuration. Agora, quem é o gateway desta rede? É essa interface aqui, né? Ó. É a interface que está conectada na rede interna aqui, né? Não é a da rede externa, da rede interna. Tá? A mesma lógica do outro lado também. 192.168.20.1. Vamos configurar aqui esse outro computador. 192.168.20.1. Pronto. Então agora, sempre que eu quiser comunicação com redes externas, tá? Os meus equipamentos vão encaminhar o pacote para o gateway, tá? Para que eles possam encaminhar para frente. Vamos testar agora? Vamos lá. Tá? Origem, destino. Vocês vão perceber que ainda vai dar falha. Não importa, tá? A origem. Por quê? O que está acontecendo aqui? Vamos lá. Vamos testar o cenário para entender o que está acontecendo. Quando esse computador quer comunicação com o roteador, eu tenho sucesso. Quando esse roteador quer comunicação com esse roteador, eu também vou ter sucesso. E quando, por exemplo, esse roteador quer comunicação com esse computador, eu também vou ter sucesso. Então, olha que cenário interessante. Isoladamente, as comunicações funcionam. Então, daqui eu tenho comunicação com aqui, daqui eu tenho comunicação com aqui, e daqui eu tenho comunicação com aqui. E vice-versa. Tá? Agora, quando eu tenho, por exemplo, comunicação desse com esse, eu não tenho sucesso ainda. Por quê? O que está faltando aqui? Está faltando eu configurar os roteadores para que eles consigam fazer justamente esse encaminhamento dos pacotes. Tá bom? O que eu fiz aqui nos roteadores foi configurar um IP e cada interface. Eu não ensinei a eles a como eles têm que encaminhar os pacotes de redes distintas. Tá bom? E para isso, eu preciso configurar um parâmetro extremamente importante do roteador, tá? Que é a tabela de roteamento. Então, eu preciso configurar a tabela de roteamento dentro dos meus roteadores. Tá bom? Então, essa tabela de roteamento vai indicar as regras
que o roteador tem que seguir para estar fazendo o encaminhamento dos pacotes. Se a tabela de roteamento de um roteador não está configurada, ele não vai conseguir fazer o intercâmbio de pacote entre redes diferentes. Tá bom? E bom, eu tenho duas maneiras de configurar a tabela de roteamento de um roteador. Ou melhor dizendo, duas grandes maneiras. Tá bom? Duas grandes maneiras. A primeira é fazer uma configuração estática. Em outras palavras, uma configuração manual. Tá? O que é uma configuração manual? Eu vou lá e preencho manualmente a tabela de roteamento. Tá bom? Então, essa maneira ela é interessante porque eu tenho controle absoluto sobre as configurações e sobre as ações que o meu roteador vai desempenhar, tá bom? Então, ela é interessante nesse cenário. O grande problema da configuração estática é que se eu preciso fazer uma modificação, obviamente eu preciso fazer essa modificação manual, tá bom? De forma manual. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu tivesse aqui um terceiro roteador nessa rede, um terceiro roteador, e aí eu tivesse um link entre o primeiro roteador com esse terceiro roteador, e nesse terceiro roteador eu ligo aqui com o roteador 2. Então, ou seja, eu crio aqui duas rotas possíveis, né, entre as duas redes. Tá? Eu crio aqui duas rotas possíveis entre as duas redes. E aí vamos imaginar que, por exemplo, esse link aqui aconteça algum problema com ele. Então, por exemplo, numa noite de tempestade, pode cair um galho em cima desse link, esse link romper, né, acontecer algum problema, né, e essa comunicação aqui, esse link acabar falhando. Tá? Então, nesse cenário, eu tenho aqui uma rota sobressalente, né? Eu tenho aqui uma rota alternativa entre os dois roteadores. Então, provavelmente aqui, o que teria que ser feito? Eu teria que passar a utilizar essa rota alternativa entre eles. Qual que é a questão? Se os meus roteadores eles estão configurados para trabalhar com uma configuração estática, eu vou ter que vir manualmente, então, sei lá, era uma noite de domingo, né? Eu vou ter que ir lá na noite de domingo e configurar manualmente esses roteadores, tá? Alterar as configurações dele manualmente para que eles possam, a partir desse momento, utilizar essa rota alternativa aqui, tá? Configuração manual. Aí vocês vão perguntar, Rodolfo, mas você está falando tanto de manual. Então, existe uma configuração automática? Existe, tá bom? Então, vamos colocar aqui a segunda maneira, que é a configuração automática, que vai ficar a cargo de um protocolo, de roteamento. Então, eu posso deixar a cargo do protocolo de roteamento a configuração da tabela de roteamento. Então, o protocolo de roteamento vai configurar essa tabela de roteamento de forma a escolher ali o melhor caminho, né, as melhores rotas, tá, de forma automática para mim. Tá? Então, pode parecer, pessoal, que a configuração automática ela é mais simples. Tá? E de fato ela é mais simples sim. Tá? É porque você está passando a configuração para um protocolo realizar um trabalho que você poderia fazer manualmente. Tá?
No entanto, não imagine que a configuração estática ela seja difícil. Na verdade, ela é simples também. As duas configurações são fáceis de serem feitas. Não é complicado, tá bom? A questão é que eu preciso conhecer as duas maneiras para poder adequar ali o melhor cenário na melhor ocasião, tá? Bom, quando eu falo protocolo de roteamento, dá a impressão que só existe um, tá? Na verdade, existem vários, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu vou ter um protocolo antigo, já não é utilizado mais, chamado RIP. Eu vou ter o RIP versão 2, também já não é mais utilizado. Eu vou ter o OSPF, eu vou ter o EIGRP, tá? Eu vou ter um outro chamado BGP, tá? Então, eu tenho vários protocolos de roteamento aqui, tá? E eu vou falar melhor sobre eles na próxima semana para vocês, tá bom? Nós vamos aprender a fazer a configuração com um deles, em especial esse daqui, ó, OSPF, tá? E aí a gente vai ver a diferença entre a configuração estática e a configuração automática. Mas a realidade é que existem vários protocolos de roteamento, tá bom? Vários protocolos de roteamento. Bom, vamos lá então. O que a gente vai fazer aqui, nesse nosso cenário aqui de hoje? Nós vamos configurar de forma estática, tá bom? De forma estática. Então vamos lá. Primeiro nós vamos configurar esse roteador aqui. Esse roteador. Vou entrar nele. Vou expandir aqui, tá? Bom, a primeira coisa, pessoal, que eu vou fazer, aqui no modo de usuário comum mesmo, é mostrar a tabela de roteamento, tá? Então, a tabela de roteamento. Então, para isso, a gente vai utilizar o comando show IP hold, tá? Show IP hold. Então, essa tabela de roteamento, ela é impressa de maneira diferente, dependendo aí do equipamento que vocês estiverem trabalhando, da marca, né, do equipamento que vocês estiverem lidando. A Cisco aqui, o que ela imprime é a tabela de roteamento, mas ela não se parece exatamente como a tabela de roteamento. Então, nesse momento aqui, ó, essa tabela de roteamento ela tem duas entradas, tá? Ela tem duas entradas. E essas duas entradas estão ensinando o roteador a como ele alcança a rede 192.168.10.0, que é a rede, que é essa rede aqui, né, a rede 192.168.10.0, e como que ele alcança a rede 199.0.0.0, que é essa rede aqui. Então, esse roteador aqui, ele não sabe nada dessa rede aqui. Esse roteador, ele não sabe como chega nessa rede. Então, imaginem que esse roteador é um posto Ipiranga, né? Aí o pacotinho chega, ele quer visitar a cidade aqui da rede 2. O pacotinho quer visitar a cidade aqui da rede 2. Então, ele chega no posto Ipiranga. Pergunta, viu? Você sabe chegar na rede... Por onde que eu chego na rede 192.168.20.0? O que o roteador vai fazer? Ele vai olhar a tabela de roteamento, vai ver, bom, rede 192.168.20.0. Aí ele vai olhar, bom, eu sei chegar na rede 192.168.10.0 e sei chegar na rede 199.0.0.0. E eu não sei nada dessa rede 192.168.20.0. Então, o que esse roteador vai fazer? Ele vai simplesmente descartar o pacote ou retornar para a máquina de origem, dizendo que não sabe alcançar a rede de destino. Entendeu? Então, esse roteador não conhece essa rede. E esse roteador aqui, ó, por sua vez, né, a gente vai ver depois a tabela de roteamento dele, mas já dá para adiantar, ele sabe chegar nessa rede e ele sabe chegar nessa rede aqui, ó, nessa rede intermediária. Ele não sabe, esse aqui, não sabe nada da rede 92.168.10.0.
tá? Então, o que a gente precisa fazer é ensinar os roteadores a como eles alcançam as redes de destino aqui, certo? Então vamos lá então. Vamos continuar a configuração desse roteador aqui, desse roteador. Então beleza, a tabela de roteamento dele está aqui. Agora a gente vai configurar, né, aplicar essa configuração nele. Então a gente vai entrar no modo de configuração, configure, primeiro estamos no modo ativo, né? Configure terminal. E agora a gente vai digitar um comando bem simplesinho, tá? Ó, IP route, tá? IP route. Então esse comando eu utilizo para ensinar o roteador a alcançar aquela rede. O IP route, ele tem 3 parâmetros, 3 informações que eu passo para ele. A primeira informação é o endereço da rede de destino. Então, olha lá, eu quero ensinar esse roteador a alcançar essa rede aqui. Qual é o IP dessa rede? 192.168.20.0. Então, nós vamos colocar aqui 192.168.20.0. Então, essa rede. O segundo parâmetro é a máscara de subrede desta rede aqui. Então, a máscara é /24. Então, eu vou usar 255.255.255.0. Certo? Então, o que nós temos dizendo aqui? Os 2 primeiros parâmetros. Para você alcançar essa rede, você vai utilizar a terceira informação que a gente passar aqui. Então, é o seguinte, para esse roteador alcançar essa rede, tá? Ele precisa encaminhar o pacote por essa interface, certo? Por essa interface aqui, em direção a esse endereço dessa interface aqui, ó, que é o 99.0.0.2. Então, imaginem, né, que o roteador, para ele alcançar essa rede, ele tem que mandar para essa interface aqui, que é o 99.0.0.2. O 99.0.0.2. Então, nós vamos colocar aqui o 99.0.0.2. Tá? E pronto, pronto. Então, agora o roteador, ele sabe que para ele alcançar essa rede aqui, o 92.168.20.0, ele tem que alcançar, ele tem que mandar para esse endereço IP aqui, ó, o 99.0.0.2. Certo? Esse parâmetro aqui, pessoal, tá? Esse que é esse, vamos dizer assim, esse terceiro aqui, essa terceira informação, nós chamamos ela de próximo salto. Próximo salto. Ou em termo inglês, next hop. Tá? Então, next hop. Deixa eu escrever aqui para vocês. Next hop. Tá? Hop em inglês é salto. Salto, tá bom? Salto mesmo, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, o coelho salta. The rabbit, the rabbit hop, tá bom? Então, o salto do coelho, né? O coelho salta. Então, é salto. Então, para eu chegar nessa rede, eu tenho que enviar para esse daqui, tá bom? Para esse salto aqui. Bom, vou sair aqui do modo de configuração e agora eu vou imprimir a tabela de roteamento novamente. Então, show IP hold. Show IP hold. Tá? Aqui, olha só que legal. Agora ele tem uma outra entrada aqui, ó, que é, ó, para eu alcançar a rede 192.168.20.0, eu vou fazer isso via
o IP 192.168.192.002, tá bom? Então, eu mando para cá. Às vezes, pessoal, isso daqui vai servir para vocês fazerem o exercício, para quem quiser fazer o exercício. Por exemplo, esse roteador pode ter mais de uma interface. Ele pode ter, por exemplo, uma terceira interface aqui, conectando em outras redes, uma quarta interface, uma quinta interface. Então, eu tenho que especificar o endereço de destino para onde aquela interface vai, tá bom? Beleza, configurei esse roteador aqui. Agora eu vou configurar esse roteador aqui. Então, eu tenho que configurar agora esse roteador para ele alcançar essa rede aqui agora. Então, vamos lá então. Vou entrar aqui. Enable. Show IP Route. Tá? Vocês vão perceber que a tabela de roteamento dele é muito semelhante ao do primeiro roteador, tá? Ele sabe alcançar então a rede 92.168.20.0 e a rede 199.000, tá? Vou entrar no modo de configuração e aqui vou aplicar a regra da tabela de roteamento. IP route. Então, qual rede que eu quero alcançar no caso do roteador 2? É a rede 192.168.10.0. A máscara dela é 255.255.255.0, tá? E vamos analisar aqui. Então, para esse roteador conseguir chegar nessa rede, ele tem que mandar para esse roteador aqui. Ele tem que mandar por essa interface em direção a essa interface aqui, ó, para esse IP, que é 199.001. Tá? Então, 199.001, que é o IP do roteador que está conectado na rede 1. Enter. Tá? E pronto, pessoal. Prontinho. Tá? Já está configurado. Tá? Então, a tabela de roteamento agora desse roteador, vou dar um exit. Tá? Então, show IP route. Show IP route. Tá? Aqui vai estar configurado. Tá? Então, olha só. O 92, para eu chegar na rede, o 92.168.20.0, né? Eu preciso. Opa, desculpa, aqui. Né? Para eu chegar na rede 92.168.10.0, eu vou fazer isso via, né, 199.001. Certo? Agora vamos testar aqui a comunicação. Então vamos lá. Deixa eu deletar aqui. Daqui para cá. Agora vai dar, ó, sucesso. Olha que legal. Daqui para cá. Sucesso. Tá? Então tá tendo comunicação aqui entre as duas redes agora, tá? Então, isso que eu tenho aqui, pessoal, é uma internet. São duas redes interconectadas, tá bom? Então, isso daqui é seria uma mini internet, né? Do que a gente comparado com uma internet grande aí que a gente em escala mundial que a gente conhece, tá bom? Bom, pessoal, então em termos de conteúdo é isso, tá bom? Além disso, vocês vão ter o exercício para quem quiser fazer novamente, tá bom? Não é obrigatório fazer, pelo amor de Deus. Mas quem quiser fazer o exercício complementar, né? Então eu passei esse cenário aqui para vocês fazerem, pedi para vocês configurarem os IPs aqui em cada interface, tá? Então, o que vocês vão fazer agora é terminar a configuração aqui entre os 4 roteadores, tá bom? Vocês vão fazer, vamos dizer assim, as 4 redes aqui poderem ter comunicação entre elas, tudo bem? Então vamos lá, vamos tentar quebrar um pouquinho a cabeça agora com esse exercício, tá? Eu vou mudar um pouquinho o enunciado aqui, ainda não criei ele aqui, mas eu já vou mudar o enunciado para complementar, tá? E vamos ver quem consegue fazer o cenário completo, tá bom? Então, só finalizando hoje, pessoal, então, dia do Star Wars, né?
Deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês. Eu recomendo vocês fazerem isso depois que vocês assistirem o primeiro filme, tá? O filme Uma Nova Esperança. Mas para quem, né, quem nunca assistiu também já dá para fazer. Vocês podem abrir aí um terminal, pode ser do Linux ou pode ser do Windows, também não tem problema, tá? E é possível, vamos dizer assim, ver o primeiro filme pelo terminal, tá? Olha que legal. Como é que eu posso fazer isso? Lembram do Telnet, que eu comentei com vocês lá, que dá pra gente configurar no switch e no roteador também, pra gente poder ter acesso remoto? Pois bem, existe um servidor Telnet na internet que, entre aspas, disponibiliza o primeiro filme do Star Wars em formato de caracteres ASCII. Tá? Então é possível, por exemplo, assistir lá o filme, né? A gente digita lá o Telnet, a gente coloca aqui o IP dele, tá? Então é blinkenlights.nl, tá? Olha só que legal, pessoal. Eu abri aqui, tá? Ele vai emitir aqui uns avisos, tudo, né? E logo, logo o filme vai começar. Olha que legal, tá? Então, o filme era da Fox, né? Olha lá, Star Wars, né? Long time ago, Star Wars, né? Tudo com letra, tudo em formato de caractere, né? Aqui o letreiro, né? O início do filme. Todos os filmes de Star Wars eles começam com um letreiro explicando ali mais ou menos a história atual, tá? Obviamente está tudo em inglês, né? E sem som também, né, gente? É só em formato de caractere, tá? Olha que legal. Então o servidor Telnet está lá emitindo esses caracteres, né? Aí no começo do filme tem uma navezinha, né? Ela está sendo perseguida pela nave do Império. Os robozinhos, ó, R2-D2, C3PO. A nave sendo capturada, ó. Porta explodindo. Os Stormtroopers lutando contra os rebeldes. Olha que legal. O Darth Vader, né? Que legal, né, gente? Dá pra ter uma visão do filme. O que eu falei pra vocês, assistem o primeiro filme, né? Porque aí vocês vão pegando as referências aqui, tá? Ai, que legal. Então tá bom, gente. Então é isso, tá? Fiquem com Deus. Tudo de bom pra vocês. Até mais. Até a próxima semana.